julgado já em 2 instâncias? Sempre. O cara abriu o processo sem julgamento do mérito? Eu entendo que quando a primeira e a segunda fecham juntos, Marcos da Sede. Ah, está aqui o Marcos do outro representante do governo do Estado. Eu já tive escola. Provavelmente será esse o fórum que a gente vai ter hoje, só o seu acadêmico. A Roberta também deve estar. Vai que ela é suplente. Beleza, aqui. Atenção, é no pior. Tá vendo? Mário. Você que é o Mário. Você, Mário. Ô, Mário, só o teu longo, hein? Já ia pra terceira, já ia pra degola já. Aqui, Mário. esse deve ter então. Enquanto você tem que estudar na área de engenharia, 30% nessa área é livre de Obrigada. Você é uma questão de disputa. Aqui a gente não contrato. Posso virar novos tempos? Novos tempos e a democracia Então podemos começar, já estamos quase a maioria. Então, boa tarde a todos. Conforme a nossa comunicação, a gente está hoje presente para ouvir esse prestação de contas do primeiro trimestre de 2019. Nós não passamos isso relatório para alguém examinar, porque a ideia justamente era ouvir a prestação de contas e aí se tiver algum questionamento a gente pode fazer no departamento. Então, eu queria passar aqui para o nosso secretário para a questão da ata, da leitura da ata anterior. Eu não sei se vocês querem que faça a leitura, ela foi por e-mail, não sei. Vocês acham necessário? Não, eu também ali estava aqui. Então fica Passar base, então. Passa aqui. Esse livro já é. Podemos passar para o segundo ponto, que é o seguinte. De secretaria, então, a gente tem anunciado hoje a posse dos novos representantes do governo do Estado, que hoje ela se dá na figura do suplente, que é o senhor Marcos Roberto Rosa. Já vive do conselheiro. O titular dele é Altir Weber de Melo Neto, são da Secretaria de Educação. O senhor Altir é o diretor. Eu sou gerente lá na Secretaria de Educação. Isso, recebemos a nomeação do senhor governador na semana passada. Nós tínhamos antes era o Arão, né? O José renunciou por isso a nova representação. E temos também a posse do nosso acadêmico, representante docente da universidade, que é o acadêmico Mário André Corrêa de Faria. Seja bem-vindo, Mário. E hoje está representando a Roberta, a respectiva suplente, que é a servidora Gabriela Monteiro. Seja bem-vindo. E secretaria era isso. Ótimo. Então eu passo a palavra então ao departamento de contabilidade e apresentação. Ok. Boa tarde a todos. O presidente solicitou que a gente apresentasse também com prestação de contas desse ano o primeiro trimestre, as contas do primeiro trimestre. Não é uma apresentação tão complexa quanto a anual, né? Porque no momento a gente não tem demonstrativos contábeis, apenas relatórios contábeis. Né? Temos os números, mas não temos os demonstrativos. Né? E então nós trouxemos os números que já são oficiais e que já estão disponíveis na página da internet. Já o primeiro trimestre todo já está disponível. Só que a gente traz também alguns gráficos, algumas outras informações para agregar valor em termos de informação. Contudo, não é tão robusta a apresentação como no fechamento anual. Ok. A coordenadora de contabilidade é responsável, então, por fazer o fechamento dos relatórios contábeis, né, dentre outras atribuições. Temos presente, queremos agradecer a participação do contador da Fazenda, que é o senhor Osemar Wilmer, que nos acompanha nas contas, né, e
Então, nós trazemos esses relatórios contábeis e não as demonstrações, porque para trazer uma linguagem mais acessível do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista de compreensão mesmo do usuário final. Então, podemos passar, Fernando. Já comentei. No que se refere às receitas, nós temos o que foi previsto na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, da conta para o ano de 467 milhões. O primeiro trimestre, em termos de receitas próprias, já se realizou 713.712, sendo 14% do total das receitas próprias a serem realizadas ainda durante o exercício. As transferências correntes. Aqui entra a questão dos convênios firmados, né? Então, dos 26 milhões previstos, no primeiro trimestre se realizaram 2.907, sendo, portanto, 11% do previsto para o ano. E as transferências financeiras recebidas intragovernamentais, que basicamente é o 2,49 da RLD do Estado, 119 milhões já se realizaram, sendo 27% do previsto na LOA para o ano. Só podia Sim, voltar pode ali voltar. um pouquinho? Na última transferência financeira ali, quer dizer, deu mais ou menos o 25%, né? O quarto que seria, né, de 3 meses, né? E essas receitas próprias e a receita corrente, elas não têm uma realização linear. As próprias não. Não, né? Não, eu até trouxe alguns exemplos de receitas próprias e a gente vai observar que depende muito de algum contrato de prestação de serviço que se realiza durante o ano, ou mesmo... O vestibular, né? Vestibular. Tem duas variações grandes ali, né? Uhum. Tu tem duas entradas grandes pro vestibular, se tu faz um concurso também tens uma entrada grande, então ele não é um fluxo contínuo, ele é muito mais por projeto, mas a maior parte que tu vai ver ele de oscilação é vestibular. Tu vai ter dois picos grandes relacionados a isso. Concentra mais no quarto trimestre? Tem uma grande no quarto, né, que é o vestibular pro ano seguinte, e vai ter uma por maio, mais ou menos, entrando, que é a inscrição do vestibular de maio, que são 2 vestibulares por ano. Então, a gente trouxe um gráfico da composição das receitas próprias, daqueles 703 mil que se realizou já nesse primeiro trimestre, 9,13% corresponde a aluguéis de lanchonetes, restaurantes e salas, e até mesmo os royalties de um projeto que tem aqui na coordenadoria do Secretaria do... Me ajuda? Na CIP. Na CIP, coordenador de inovação. Inovação. Coordenador de inovação. Parcerias de inovação. Eu até na última apresentação comentei que é um royalties referente aos morangos que são produzidos, né? E que é um projeto da UDESC. Desse serviço de consultoria, estudos e desses serviços, os de consultoria representam 38%, representaram, né? Não significa que ao longo do ano vai se manter esse número, né? Mas nesse trimestre eles representaram 38,64% da composição das receitas próprias. Restituições e indenizações é um valor bem irrisório. Remuneração do depósito bancário, 15,92%. Aí estão as receitas dos convênios que nos emprestam, né? Os recursos ficam à disposição da UDESC e esses recursos ficam aplicados. Então, houve uma remuneração do total da receita própria de 15,92%. Serviços educacionais correspondem a 9%. Serviço de inscrição do vestibular, neste momento, 1,83%. Aqui que o Matheus está citando que vai mudar, né, ao longo do ano. Então, serviços até os recreativos e culturais, ali 19,56%, mas é uma realidade do primeiro trimestre que não pode ser que não tenha correspondência. Ela não tem relação. A gente tem em total no ano cerca de 5, foi isso? Ano passado 5 milhões, né? Sim. A gente totaliza uns 5 milhões no ano. Só o vestibular ele deve dar 1,6 mais ou menos de inscrição, né? Ele dá mais ou menos 1,6, para ver como ele representa muito mais. Aqui ele deve ter começado a pegar o começo da inscrição no final de março, né? Depois ele vai pegar o resto da inscrição. O que tem ali de tarifa de concurso público, que hoje é significativa, é a tarifa do professor substituto, né? Que a gente faz processo seletivo do professor substituto praticamente todo mês. E o de janeiro geralmente é um processo grande, que tem pra gente começar o ano e começar o semestre.
Então, por isso que aquilo ali está muito alto, mas ao longo do ano ele vai dissolvendo, ele vai fazendo diferente, tá? Eu acho até que o ideal seria, Vera, a gente não fazer essa questão trimestral antes, né? Tem que comparar com o trimestre do ano anterior, porque se tu comparar com o ano, ele é muito sazonal e tu não vai conseguir entender a dinâmica, porque ele vai mudar bastante. É isso que justamente eu até ia solicitar, porque eu senti aqui está tudo perfeito, eu não consigo comparar com nada. Sim, eu trouxe alguns números comparativos com o primeiro trimestre, em termos de totalização de receita e despesa. Imaginei que fosse suscitar dúvida mesmo. Pode passar, Fernando. Perfeito. Então, o primeiro trimestre, em termos de relatório de despesa orçada versus executada, a dotação inicial prevista na LOA, então, dos 467 milhões, 326 milhões corresponde a pessoal em cargos. A atualizada também permanece em 326, alguma coisa a mais, e a executada atualmente 78 milhões, correspondendo a 23,91 da atualizada. Outras despesas correntes, 99 milhões na LOA, 107 milhões atualizadas e executadas 13 milhões e 100, correspondendo a 12,14%. Os investimentos, 41 milhões na LOA, 46 milhões atualizados e atualmente o primeiro trimestre foi aplicado 2 milhões e 113, correspondendo a 4,55% do total. Atualmente, o primeiro trimestre, então, foi executado 93 milhões, correspondendo a 19,40% do orçamento. Acho que aqui cabe uma observação também importante, acho que o Marcos também pode me ajudar nessa, a questão principalmente do investimento, né? A gente tem ao longo dos anos feito muito investimento baseado no superávit que se faz, né? A gente economiza num ano, se faz poupança, né? Não se deixa gastar mais do que tem, e muito do nosso investimento é baseado nisso. Tanto que a gente fez licitações no final do ano passado, que não deram certo, e guardou esse dinheiro para aplicar esse ano. Licitações de automóveis, de equipamentos, computadores, várias coisas que estão paradas, porque o governo do estado ainda não liberou o orçamento do nosso superávit. A gente tem o financeiro, mas não foi liberado o orçamento, tá? Então, boa parte do investimento estar mais baixo é por isso, que a gente não está conseguindo comprar, a gente tem várias coisas engatilhadas para comprar, para pagar a medição de obra, a gente está tentando fazer tudo com o recurso do ano, porque esse dinheiro ficou trancado no governo do estado. Coincidência, ontem eu li um texto, não sei onde é que foi, não lembro agora, mas foi de alguém questionando o governador, né? Que ele teria dito que essas sobras, né, deviam ser reaproveitadas para saúde, educação, outras coisas, né? Aí alguém comentou em seguida que é justamente essas sobras, na sua maioria, se refere à economia da instituição, né, da entidade, para justamente aplicar no ano seguinte. Né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão de sobras, né? Se tu for fazer uma gestão realmente planejada, tu tem que ter o planejamento desse recurso, né? Não é que ele está sobrando, você está sabendo como você vai gastá-lo neste período de tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem parte desse superávit esse ano porque 2 obras pararam, como a gente já falou na última conversa, por questões da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, uma vez que eu empenhei elas em janeiro, eu tinha que empenhar o dinheiro todo da medição do ano todo. E se eu sou um gestor responsável, porque não é porque essa obra parou que eu vou torrar esse dinheiro em outra coisa. Eu prefiro manter o dinheiro para continuar pagando essa obra o ano que vem. Aí quando a pessoa tira de contexto e te entende, não, tu tem um superávit de tanto, não, mas é para fazer um investimento. Se vocês pegarem o portal da transparência, botem lá a fonte da UDESC e botem as fontes de superávit. Por exemplo, uma delas é a fonte 300. E veja nesses últimos 3 anos o quanto desses 20 milhões, 17 são em investimento. Tudo é convertido para isso. Então é de um planejamento. E na minha visão particular, quando tu fala isso para a sociedade, tu tá, mais verdade, estimulando quem fez o errado, quem fez dívida, quem torrou o dinheiro de qualquer jeito, porque a gente podia ter feito isso, né? Então pega esses 4 milhões que sobrou da obra que era para ser medida e não foi, e torra comprando qualquer coisa. E aí ano que vem fica sem dinheiro para pagar a obra. Então assim, tem que ter um pouco mais de cuidado e vir junto analisar, né? Analisar quais são esses números, por que se deu isso, né? Porque muitas vezes é por causa de gestão mesmo em cima deles. E aí está trancado justamente por isso, né? A gente tem tentado liberar... E esse, inclusive, ele tem um histórico, porque provavelmente ele tenha sido empenhado para poder honrar o contrato inteiro. Isso, exatamente. E é uma coisa até, só um pouco fora, que nos surpreende, é essa dívida da saúde,
que ela não foi empenhada. Na verdade, para o Estado ela não existe. Não sei como é que estão buscando essas informações, mas tudo bem, desculpa. Eu só queria entender uma coisa que sempre me foi difícil, tá, Josemar? Me ajuda aí. Pessoal e encargos sociais, tudo bem? Outras despesas correntes. Tem ali o 99.928, a dotação inicial, e dotação atualizada. Bem como depois para investimento também, de 41 para 46. Essa atualizada significa o quê? Eu acredito que o Márcio Metzner talvez consiga nos ajudar, porque é uma dotação que se atualiza durante o ano, lá no orçamento, na coordenadoria orçamentária, e a gente até acha estranho, porque é uma dotação que não se realiza. A gente sempre se questiona no final do ano. Tudo bem, eles estão atualizando a dotação orçamentária, mas efetivamente ela não necessariamente ocorre a realização daquela mesma forma. Só que daí nós lá da coordenadoria não temos assim essa vivência orçamentária para poder explicar por que ela foi atualizada. Porque a cultura da gente é atualizado seria um índice, seria aplicado no valor e correção, coisa. Isso aí, o pessoal da contabilidade, na minha visão, é uma jabuticaba brasileira, né? Porque o orçamento do programa, como ele foi projetado lá no Canadá, quem estuda a gestão pública sabe disso, né? Ele foi feito para fazer uma avaliação no final do ano do que realmente foi executado. E aí a gente vê que o orçamento no Brasil é ficção. É uma ficção. Você orça todo tipo de coisa, não executa quase nada e no final você não consegue acompanhar verdadeiramente o que você faz. Então você tem que partir de um parâmetro. É o executado com o efetivamente empenhado, né? A dotação atualizada. Essa atualização, na verdade, acontece na Secretaria Orçamentária, no setor orçamentário, para atualizar os valores o mais próximo possível da realidade. Essa é a ideia. Não tem a ver com o percentual que a universidade tem direito, lei, sobre a receita? De certa forma, sim, tá? Porque assim, o que a gente está fazendo esse ano? Como o investimento, a gente contava com o superávit que não veio até agora. Então, nós temos que fazer algumas adequações para as obras contratadas em andamento não pararem. Então, como eu pobre, né? Tira daqui, põe de lá e tu vai tendo atualizado, é a figura do momento. Quer dizer que é valor presente, é o momento, depois esses ajustes que nós fizemos, para quê? Para dar conta das despesas. A previsão de receita é variável, né? Não muda durante o ano. Uma maior, uma menor arrecadação, então você vai ajustando o orçamento de acordo com a receita. Não, quanto a isso, tranquilo. Só que, claro, que a dotação inicial é referente ao planejamento orçamentário que a Fundação UDESC realizou lá em julho, né, a exigência lá da Fazenda, esse negócio. Existe uma coisa que foi até tese de mestrado, que é o seguinte: nas empresas em geral, você organiza o teu orçamento de uma a partir da sua receita. Se você tiver receita, você vai gastar. No Estado, não. Se organiza a partir da despesa. Então, se você tem despesa, você tem que arrumar, de alguma forma, o orçamento para bater aquela despesa. É aí que vai a flutuação. É porque a gente vê que só nesse... Não, mas a gente não... A gente organiza... A gente só faz despesa quando a gente tem a receita, tá? O que a gente... Por isso que a gente não dá buraco no fim. O que a gente observa, na verdade, é assim, a variação é pequena, tá? mas ali foram 8 milhões. Depende do contexto, né? De 300 milhões, né? Só o custeio deu 8 Só o custeio deu 3 milhões ali. E o investimento deu 5. Isso lá no final, para não dar superávit nem déficit, né? Você vai ajustando. Eu sei, o valor para nós ele é relativamente significativo. 8 milhões numa conta de 99. Pois é, isso é uma questão sanitária, né? 3 meses. A contabilidade só resiste aos fatos, né? E observa. E a preocupação é justamente essa, o entendimento do que se quer transmitir. Essa que é difícil. E como está posto assim, nessa história. para quem não entende especificamente desse detalhe, hoje, de maneira simplória, hoje a dotação inicial é figurativa. Tá? Então, mas isso que eu não trabalho então com a mais a inicial, então?
A gente Mas está deveria, executando com mas base na atualização. precaução para não chegar no final do ano e ter algum... Não, exatamente, mas o que a gente está tentando fazer agora? A gente está tentando evitar a sobra de recursos ao superávit. Porque nós estamos otimizando o recurso que nós temos disponibilizado, das cotas disponibilizadas pela Fazenda, de modo a cumprir com as obrigações e evitar que algum saldo fique a maior. Sim. Então nós vamos ajustando dessa forma para chegar ao fim e coincidir despesa e ficar só. O ideal seria o equilíbrio, né? Tá, então só vou fazer um último questionamento agora. Esse orçamento inicial, ele foi aprovado para um total de despesa de 467 milhões. Ok? Foi o orçamento votado, ok? Quem é que dá a canetada para dizer que hoje não é mais 467 e sim 480, são 13 milhões? Não tem canetada, isso aqui está na margem da UDESC. Tanto é que a LOA é aprovada pelo Parlamento. Não. Né? Mas por isso Então que qualquer alteração também teria que ser dessa forma. Isso. Tá? Então não é. Nós temos aqui que não é. Não sei dizer exatamente qual é o valor. Por exemplo, nós fazemos uma transferência para a FAPESC. Tá? Isso não está constando aqui, então isso vai entrar ali. Nós fazemos agora descentralização para fazer descentralização para educação, o novo CEFID. Vai entrar ali também. Então, a receita orçamentária, ela até parece nos dois lugares. Tá? Então, nesse ajuste que vai acabar aproximando. Não, estava para o UDESC, foi para a educação e volta para o UDESC. Mas nosso problema hoje é o quê? A falta do superávit. Tá? Então nós temos que mexer muito, porque o superávit a gente sempre conta com ele lá em fevereiro, início de março. O superávit foi quanto? Nos restam 35 milhões. Com tudo, né? 35 ao do ano passado. Mas em compromissado com obras seria quanto? Não os 35. Não. Foi o que foi. Tem que fazer o levantamento certinho, tá? Mas tem pelo menos uns... Não, tá aqui, ó. Tem ali, né, o levantamento. Tem. Isso aqui é um ofício que nós mandamos para o secretário da Fazenda, nos cobrando os 40 milhões, né? Cobrando não, lembrando os 40 milhões. Todo aquele saldo. Se tem atualizado, poderia ser mais? Não sei como é que foi o comportamento final da receita, a incidência do percentual da UDESC. Você fechou, né? O superávit fechou. É o saldo do ano passado, né? Então, esses 35 milhões, eu tenho aqui só a composição, talvez é a aplicação. Aplicação em obras já contratadas, aquelas obras suspensas e mais obra que não andou na medição que a gente previa lá em Juiz, uma obra grande. 10 milhões e 500 mil reais. Então, são duas obras que a gente consegue relicitar. Porque são desprovidas. Sim, não foram ainda esse. Por quê? Não tem orçamento. Uma a gente já terminou a licitação, e aí tá tendo que pingar com o nosso próprio recurso, tirando de outro lugar para empenhar. O processo em si, ele já está... Sim. Tá? O de Ibirama já está finalizado. Aí Ibirama está finalizado. São Bento não está finalizado, porque São Bento precisou contratar uma perícia porque está judicializado para saber exatamente o que a pessoa fez e o que não fez, para não ter o conflito entre as duas empresas. Porque depois tu joga uma empresa de qualquer jeito lá, aí uma vai ficar empurrando para a outra de quem que é o problema da construção. Tá? Então São Bento demorou um pouco mais por causa dessa perícia. Mas também já está em fase de licitação para se contratar. E a expectativa de entrada desses 40 milhões? Estamos... Se for contar com o que está escrito no jornal... E aí também acontece isso, ó. Aí mesmo que segure, tá? Que dê lá em outubro. Aí não te dá tempo para gastar. O tempo que ela fica segurando também, depois te dá problema no gasto do dinheiro, porque não te liberou. Nós tivemos uma retenção, nós conseguimos negociar 8 milhões em setembro, né, Matheus? Isso. 3 milhões e meio, colocamos licitação, não houve tempo hábil para entrega, tivemos que cancelar a licitação. Porque o fornecedor não entregava o produto naquele tempo. Então, gerou superávit 3 milhões e meio. Por quê? Porque o superávit foi liberado, não houve tempo hábil, gerou superávit de novo. Na verdade, não é uma sobra, né? Não é sobra, né? É realmente a gestão do dia a dia. E até assim, ó, é importante também se ver um pouco do histórico, né? Vocês estão no conselho faz um tempinho. Se a gente pegar ali 15 e 16, quando a crise foi mais forte, que a gente teve que botar o custeio no mesmo valor do anterior,
Se a gente somar as contas do ano mais restos a pagar, a gente teve 2 anos negativos, a gente consumiu poupança 2 anos. Mas a gente não foi em nenhum momento bater na porta do governador que a gente precisava que ele pagasse as nossas contas. Porque a gente tinha um fluxo de caixa, né? A gente vive de uma arrecadação que é variável. Então a gente não pode simplesmente gastar 100%. Nem deixamos de pagar fornecedor, nem paramos obras. Ficou tudo, né? Tudo ficou pago, não se gerou uma dívida porque se tinha isso. E aí fica estranho, né? A gente está no momento discutindo da questão assim, todo país que o problema, muitos problemas foram de se gerar déficit, né? Que tem que ter um ajuste fiscal. E o que está se fazendo agora para a UDESC está se punindo ela por ela ter feito o seu ajuste fiscal e conseguir fazer o seu trabalho. Então aí tu vai tirar, e aí uma coisa que eu também tenho dito bastante, se o problema, por exemplo, são as dívidas do pacto, tem que se pagar agora, não veio R$1 do pacto pra gente. A gente teve que pagar, então assim, pra mim, na minha visão, tá punindo quem tentou fazer a gestão. E não dá pra colocar na vala comum de TJ, MP, Alesc, a gente nunca, por exemplo, com superávit deu vale peru no final do ano. Que a gente sabe que os outros poderes fizeram. A gente não tem uma diária de R$400, a gente não tem essa realidade. Então acho que assim, talvez está faltando um pouquinho para o governo ver que a gente é diferente nessa realidade. Está faltando mostrar ao governo... Estamos tentando bastante. Às vezes o governo não tem condições de alcançar, até porque eu recentemente estava num grupo conversando e dizia que me surpreendia quando o Estado tem uma universidade, né, que é competente, é qualificada, tem uma programação perfeita, e, no entanto, o seu governador vai buscar alguém lá na Universidade Federal para fazer o plano de governo. Isso fica, parece, né? Ou a UDESC fica à esquerda de quem está. Então, e isso tudo, inclusive, houve depois desdobramentos dessa conversa e sobre que outras pessoas foram engajadas. Inclusive, no nosso reitor, depois de ser até com o seu governador, as coisas começam a evoluir. E, realmente, às vezes é o desencontro de informações que permitem, né, interpretar. Porque no próprio pessoal da Fazenda, é surpreendente, às vezes, o desconhecimento que eles têm das instituições. Eu até vou usar só um segundo dentro de vocês. Uma ocasião eu estava na Fátima, que hoje é o IMA, né, Instituto de Meio Ambiente. E eu tinha assumido a gerência administrativa e financeira. Aí havia uma dificuldade, porque os técnicos da Fátima tinham que fazer fiscalização, tinham que fazer relatórios e assim por diante, viajar bastante. Aí havia uma dificuldade da parte da Fazenda, e era um período ainda que a economia estava andando relativamente bem, ao menos a termo Santa Catarina. Só que aí eu pedi o diretor, na ocasião, para que ele fosse falar com o diretor do Tesouro, que depois foi presidente da Celeste. Aí ele disse, não, já vê se consegue, vai lá conversar com ele. Aí fui conversar com ele. Ele reuniu numa mesa dessa que ele tinha na sala lá da diretoria, todos os seus assessores, gerentes, coisa parecida. Até me surpreendi com aquilo. Mas daí ele disse, Jaime, qual é o teu problema lá na Fátima? Eu disse, não, primeiro eu queria saber se vocês sabem que o desenvolvimento econômico de Santa Catarina passa pela Fátima. Eles começaram a olhar tudo assim, perplexos dessa minha pergunta, né? Pô, a Fátima, para nós, a Fátima é mais um órgão para gastar dinheiro do Estado. Eu disse, vocês estão redondamente enganados. Porque uma licença ambiental que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo atrasa o desenvolvimento da instalação de uma empresa no Estado? Ou uma vistoria e assim por diante. Eu sei que a partir dali eles inclusive liberaram o concurso para a contratação de 100 novos técnicos que nós estávamos precisando. Mas era por quê? Porque eles desconheciam, e como eles desconheciam, eles davam aquele tratamento raso. Sabe? Então, para vocês que são jovens, eu acho que essa informação pode ajudar em alguma coisa. É bem importante. Osmar, acho que infelizmente eu queria falar alguma coisa, mas... Eu queria completar a fala do Matheus, o seguinte, que você tem receitas de transferência do governo e receitas próprias na unidade. Essa unidade é que a UDESC ela se equipara a uma autarquia fundacional, né? Então ela tem receitas próprias. Das transferências do governo, se pretende um equilíbrio, onde tem o atualizado. Então.
Mas das receitas próprias, você pode fazer toda a economia e você pode reutilizar essa economia nos anos seguintes. Ainda não liberaram, tá? Não liberaram? Tá preso da receita própria. O que é interessante dessa história é o seguinte: daquela economia das transferências correntes, o governo não vai bater palmo se vocês fizerem a economia. O ideal é que todo orçamento que vocês recebam, vocês possam estar utilizando dentro do orçamento. O valor do equilíbrio, né? Nessa parte que eu vou discordar. Porque eu acho que se tu tem, por exemplo, o caso da obra, 10 milhões que a gente teve não medido, acho que como gestor público, eu prefiro que esse dinheiro superavite e que eu pague essa obra no ano que vem, do que pegar esses 10 milhões, gastar em qualquer outra coisa, e aí ano que vem a arrecadação baixa e eu tenho que parar um contrato de obra por isso. Se fosse a minha empresa, eu sempre tentaria primeiro honrar os contratos que eu tenho. E aí eu acho que são essas visões. E aí e essa questão da arrecadação própria também ainda não veio. Então, tipo, eu tenho professores para pagar que arrecadaram recursos de projetos que eu não estou podendo pagar porque a Fazenda está trazendo dinheiro. Então, concluindo a minha fala, o superávit do exercício corrente, né, ele é calculado no final do ano e ele volta para a unidade através de créditos adicionais. Esses créditos adicionais sofrem interferência política. Aí vem a gestão do governo. E a unidade UDESC é mais uma dentro de um contexto político. Né? Então, no sentido de que, dependendo da ideia que tiver no governo, o dinheiro volta ou não volta. Essa é a ideia. Então, por isso mesmo que muitas vezes tinham unidades que gastavam muito e tinham unidades que não gastavam quase nada em educação. Então, eles estabeleceram um parâmetro de 25%, né, para que todos possam gastar aquele valor. Isso gerou uma situação de que se a pessoa gasta 20%, no final do ano ela sai correndo para gastar os outros 5%. Mas também gera uma situação daqueles que não gastavam quase nada terem que gastar com educação meio que forçadamente. Foi uma solução de governo mesmo. Agora, a minha conclusão de todos os fatos que eu observo é o seguinte: o governo ele tem suas decisões políticas. Ele pode ou não devolver, ele não é obrigado. Né? Por isso, muitas vezes, que a Secretaria da Fazenda, que é aquela ponta de lança que libera ou não libera, fica meio queimada na coisa, mas o governo tem sua gestão. Na verdade, no projeto de reforma administrativa está pautado na Assembleia, né, com 196 questionamentos, me parece. O governo foi explícito em dizer que para o DESC citou o DESC da devolução. Então, é isso que nos causa estranheza. Nós ficamos felizes, otimistas quando vimos o texto. Não, está garantido o superávit, mas ao mesmo tempo não libera o superávit do ano anterior. Então há um contrassenso. Nós entendemos os dificuldades do governo, são muitos, né? O passivo é enorme. Aquelas coisas só que estão nos bastidores. Exato. Só que no projeto da reforma que está apontado, proposta do governo, está garantindo ao DESC a devolução do superávit. Mas parece que ele vai fazer uma compensação, né? Sobrou o superávit, ele vai compensar no orçamento anual, pelo que eu entendi. É isso, se tu procura eficiência, como é que tu vai botar que, tipo, enquanto mais gastar, mais tu vai ter? Tipo, pra mim é uma lógica que tu... Faz parte da reforma. Tu torna simplesmente recurso. Reforma, né? E o recurso da universidade não é gastar o dinheiro bem gasto. Na reforma muda-se essa questão do superávit. O que me impressiona, a gente viu essa semana aí até a expectativa de paralisação na saúde, né? Coisa crítica mesmo, grave, né? 200 milhões de dívidas. Não tem para onde tirar isso e acertar? Já era 1 bilhão. E já foi de 1 bilhão. Sim, pois que não se entende como é que se fez essa dívida. Sabe? Como é que deixaram fazer a dívida? Foi um orçamento mal feito? A Fazenda tinha conhecimento disso, era uma série de... Alguém tinha conhecimento, né? Alguém tinha conhecimento, mas tinha que maquiar, né? Gabriel, tinha falado, deixa eu falar. Sim. Estava saindo a composição do superávit, né? E eu gostaria de saber onde que está incluído a parcela do superávit que era prevista para o reajuste de salário dos servidores e que não aconteceu no ano passado. Essa parcela, no final de 2017, a Fazenda, para fechar as contas lá da Fazenda, tirou do nosso saldo superávit 20 milhões para completar no ano seguinte. No ano seguinte, no início de 2018, colocou só o financeiro, não colocou o orçamento, não conseguimos gastar. Então, desse valor que nós tínhamos garantido com a Fazenda, nós buscamos 8 milhões
que usamos para equipamentos, que eu falei pouco, que não precisamos gastar razão do prazo, e os outros 12 milhões que estavam com a Fazenda, não tínhamos como gastar pelo orçamento, nós tínhamos feito a provisão para o reajuste dos salários. Então, como não houve reajuste, a gente também não cobrou com mais ênfase a Fazenda, porque nós estávamos esperando o reajuste salarial. E agora não foi para esse ano? O caso de vida do superávit? Não, porque o superávit eu tenho que gastar com, esse é o nosso compromisso, até pela lei do teto, né? Com investimento. Temos que gastar com investimento. Se eu gastar, Então você perdeu aquela previsão? aquela previsão, sim, para o retroativo, né? Isso. Retroativo. Até agora o Conselho Universitário tem aprovado diferente, né? Então até por isso também, de certa forma, pacificou a questão também. Vamos retomar então. Eu tenho só mais. Pode ser? É o seguinte, porque se tem assistido aí que o senhor governador, e ele está perfeito, né, nesse sentido, que ele está discutindo com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, e, né, esses órgãos todos que percebem um percentual sobre a receita, né, no sentido de recompor, porque tem uns que está, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, estão todos nadando, como se diz. Eles não estão sabendo que está existindo uma crise. Né? Enquanto o Executivo está sentindo de muito perto. Prova disso que o seu governador, inclusive, chegou a dizer, isso está no jornal, e que ele não tem certeza se ele tem condição de garantir o salário dos servidores a partir de junho e julho. Quer dizer, isso deve ser uma preocupação das instituições no sentido de se adequar de uma forma que isso não venha a acontecer. Mas, então, e isso eu pergunto, nesse estudo o percentual da UDESC também estaria no jogo? Sim. Sim, o projeto de lei está tudo igual. Apesar do UDESC não ser um poder, justamente, né, não está previsto na IRF, assim, antes da Constituição, a forma de receita da UDESC é no mesmo dos poderes, o do UDESC é percentual definido. Então, nessa proposição para o próximo exercício, o governador incluiu além dos poderes a UDESC pela questão do decimal com percentual definido. Só que a UDESC não foi chamada para conversar em nenhum momento. Então, a UDESC teve uma reunião hoje de manhã, inclusive, novamente, os poderes, e a UDESC, novamente, não foi chamada a conversar. Só como audiência. O governador, o reitor teve um momento de conversa, com a audiência, o governador, até agora, estamos no mês de maio. Né? Então, isso nos preocupa. A gente, como o senhor vem colocando a faixa, uma questão, nós temos que dizer o que a UDESC traz para o Estado. Para uma reflexão, só que não conseguimos. Então nós hoje estamos na proposição de ficar no próximo ano com 43 milhões a menos do orçamento. 10% a menos do orçamento. A solução seria aumentar as receitas próprias, né? Já que o governo está fechando o poder. Essas receitas próprias têm um detalhe, que a universidade é gratuita, nós não cobramos diploma, né? Não cobramos multa de biblioteca. Não cobramos mensalidades. Então, a receita própria é a consultoria que o professor faz, que uma parte progressa, uma parte do professor, uma parte é investida, é um curso de especialização. Não é uma coisa de alto valor agregado, né? Royalties, somos incipientes nessa questão. Tem muito ainda a crescer nessa área, mas aí é porque você vai cortar o recurso da pesquisa. Nós não temos como deixar de pagar folha de pagamento. Folha de pagamento, 75%, 80% com auxílio de alimentação é despesa obrigatória. Se ele cortar 10% do orçamento da UDESC, 10% dos 20% restantes, está cortando 40% do nosso custeio. Zerando investimento, cortando 40% do custeio. Auxílio a estudante, não tem que rever. Pesquisa vamos ter que rever, extensão vamos ter que rever. E aí como é que a gente vai fazer girar a roda, de novo, como a gente está falando no começo aqui, para gerar produção científica, para gerar royalties, para gerar essa coisa toda. Então, essa é a nossa preocupação. Realmente, nós temos que ter receita própria, mas para isso nós precisamos fazer a roda diretamente. Só, nesse projeto da reforma, a UDESC, ela já era vinculada à educação ou ela está sendo vinculada? Já era. Já era. Até porque o percentual da UDESC acaba compondo também os 25% de educação. Então, quando fala que vai tirar da UDESC para botar na saúde, o governo é uma falácia. Tá? Porque vai faltar dinheiro na educação. Está tirando educação para a saúde,
Vai cumprir os 25 anos da educação ainda? Não sei. Então, é um discurso muito bonito, mas na prática não sei se é realizado. Sim, a conquista, ela então não é 100% décimo. É 100% caixa. Então, beleza. E aquele percentual lá, desculpa, esse percentual da execução é sobre a despesa executada. Executada em relação à atualizada. Em relação à atualizada. Porque a atualizada é o que está valendo nesse momento, apesar de ter sido começado com 467, hoje é 480. de partida, só. Eu acho que vamos apresentar diferente a próxima vez isso aí. Porque toda vez a gente fica patinando, discutindo uma coisa que a gente não consegue. Eu já estava falando aqui pra Vera pra gente trocar essa apresentação. Talvez seja o caso a partir da atualizada mesmo. Se traz a informação da LOA, porque é onde começa o orçamento da universidade. E que eventualmente alguém pode falar, tá, mas a LOA tem outro valor do que o número que tu está me apresentando. Então por isso que a gente sempre traz. Mas daí gera sempre o mesmo padrão de dúvidas, né? Então, em relação à questão trimestral, professor, que o senhor tinha perguntado antes, no início, né? Por exemplo, nós trouxemos a informação em relação ao pessoal em encargos. Ali que em 2018, o primeiro trimestre, foram executados 81 milhões. E o trimestre de 2019, o mesmo período, 78 milhões. Lá vou eu explicar de novo, né? Porque todo número bruto ele não, às vezes não entende, né? Por que baixou a folha entre esses 2 anos? Ano passado, no início de 2018, foi dado um reajuste referente a 2017. E esse retroativo, ele veio em fevereiro de 2018. Tá? Então ali tu tinha mais ou menos 5, 6 milhões de reais, que eram referência a 17, que foram pagos como atrasados. 6 meses, né? Outubro, novembro, dezembro e incidindo o 13º, né? Então ele vai fechar quase 4 por causa do 10º. Então tudo isso foi pago em fevereiro, tá? Então ali se tinha uma elevação na folha de fevereiro, que hoje saiu até 75%, e por isso que tu cai, né, o valor de um ano entre o outro nos primeiros 2 trimestres, tá? Não é porque a folha em si toda como diminuiu, é por causa desse atrasado do ano anterior, tá? E ali também estava baixo o investimento no começo do ano passado, primeiro trimestre, porque também demorou para vir superávit. A mesma coisa que aconteceu esse ano, só que com uma possibilidade de vir. Tá diferente do que foi a negociação esse ano, tá? Não, era só esses dois. Não, mas se quiseres falar, pode falar. Então, em termos de receita total, o primeiro trimestre, 111 milhões e agora, o trimestre de 2019, 123, tendo tido um aumento de 10%. Outras receitas correntes, 11 milhões e em 2019, 13 milhões. Um aumento ali de 10%. Então, o pessoal baixou 4% por essas razões que o Matheus já explicou. As receitas aumentaram em torno de 10%. As outras despesas correntes aumentaram 10% e houve um aumento significativo nos investimentos de 422 mil para 2 milhões, gerando um aumento bem alto ali, mas é porque realmente o primeiro trimestre do ano passado não tinha sido aplicado nada em investimento. E também, então, a gente traz os números totais. A receita desse ano, janeiro, 43 milhões, fevereiro, 40 e março, 39. Despesa, 27 em janeiro, 31 em fevereiro e 33 em março. Se pegar os 2 anos, em termos de custeio, vai chegar em torno de 92 no mesmo período. Deixa eu até ver se eu tenho o número exato. Como é que vai de 31 para 33 e cai? Só não é acumulado. É por mês. É por mês? É por mês. É a despesa do mês. Realizada. 27 de janeiro subiu para 31. Ah, sim, o gráfico. Aí março caiu para 33? Como assim? Não, o número é 33 mesmo. O gráfico só que está errado. O gráfico está errado. O gráfico está errado. O gráfico está errado. Até porque janeiro lá na receita também 43 deveria estar acima do 40. Sim, verdade. A escala do gráfico está errada. Esse gráfico aí está estranho. Não, o gráfico está errado. É que os números estão corretos. O gráfico está errado. Mas é bem constante isso, tá? Se tu olhar todos os anos, eu já tenho aqui uns 4 anos vindo sempre nesse conselho explicar, sempre isso, o primeiro trimestre tu tem, né, a receita acima da despesa, tu vai chegando para metade do ano, ela vai se equiparando, né, e tu começa a gastar um pouquinho mais do que a receita, e lá no final do ano, aí a despesa é bem maior do que a receita, né, ele sempre faz esse movimento bem parecido todos os anos.
Só corrigir o gráfico. Tem que corrigir, é verdade. Sim. Verdade. O quadro ali do realizado e receita e despesa, quer dizer que em abril a UDESC estava com 40 milhões de superávit. Esse aí é o saldo do exercício, conselheiro, tá? Então, a diferença realmente é esse um outro ponto importante. Parece que é uma sobra já nesse trimestre, só no primeiro... 6 milhões. 13 milhões só em janeiro. Na anterior? Para 40. Ocorre que a DIT, Direção do Tesouro, não libera esse recurso nenhum. Libera cotas. Eu até iria sugerir que essa reunião fosse quadrimestral, porque são cotas quadrimestrais. Então, a primeira previsão... É o Estado todo. É uma confusão. O dinheiro tem cor no Estado. Da primeira previsão, nós tivemos em janeiro, quando liberaram a cota do primeiro quadrimestre, havia uma expectativa de realizar 95% do orçamento. Foi com base nessa perspectiva que liberaram os recursos para o DESC. A arrecadação está se comportando além do previsto? Está se comportando. Então, nós conseguimos um ajustezinho de mais 3 milhões lá em março. Certo? Na nossa conta, nós teríamos uma retenção, vamos dizer assim, na DIT, no quadrimestre, de 19 milhões, que estão na DIT e não estão na UDESC para ser utilizados. Tá? Então, agora, essa semana a gente deve ter, fecha o quadrimestre, a gente deve ter uma nova... o próximo quadrimestre a gente deve recuperar uma parte dessa perda. Mas esse valor não está disponível, não está sendo deixado de gastar agora por uma opção da UDESC. Porque o dinheiro não está acontecendo. Não, e tem várias coisas. Depois ali, mais pro meio do ano, vai vir reajuste de contrato, vai fazer uma diferença nessa despesa para ela subir acima da receita. Por exemplo, férias, que são mais ou menos 5, 6 milhões que a gente paga na UDESC, que a maioria paga lá em dezembro. Aí isso que tu estás vendo aqui agora em janeiro, lá em dezembro ele é invertido. É uma despesa muito maior que a receita. O pico de julho também, né? Ele tem vários picos ali diferentes que ele vai mudando, tá? Então... O que eu estou falando, Matheus, isso acaba gerando também superávit no final do ano. Sim, mas estou dizendo... O que chega para o DESC lá em novembro, dezembro, a gente... Não dá tempo. Mas a despesa não é linear, não dá para ficar muito... Você entende que o melhor seria quadrimestre, então? Em vez de nós fazermos relatórios trimestrais? Eu entendo que a reunião devia ser 15 dias após o encerramento de cada quadrimestre. Nós teríamos uma informação mais precisa do orçamento. Seria... Mas 15 dias você já tem essa... É isso que eu ia me manifestar. A contadora já falou. Eu ia pedir socorro. 15 15 dias depois do quarto mês não dá, Hoje não nós tem estamos em 5 condição. de maio e estamos fazendo sobre 31 de março. Isso. Então, no mínimo, até o último dia Do mês subsequente. Né? Ou a primeira semana do... Sim. Para nós da projeto de planejamento, no mínimo 15 dias. Aí nós conseguimos enxergar o futuro de forma... A gente precisa um pouquinho mais. Não me atrevo a... Já deu tempo do meio daria, velho? Assim, até o final do mês, sim. É porque ele falou que tem Das cotas aí. As cotas Distorce, do passa aí quadrimestral. E aí distorce isso. Então, o trimestre... Porque agora eu já poderia trazer informação, se fosse a 10 da reunião, do ajuste desse quadrimestre. Então, hoje essa impressão de 19 milhões retidos, talvez já não seria mais. Talvez já não seja mais e não esteja sabendo ainda. De minha parte, tudo bem, pode ser quadrimestral. O DESC não é obrigado a apresentar balanço trimestral. Mas isso aí foi a gente que tinha feito lá. Eu não alertado cedo na última reunião, senão eu já teria alertado na última reunião. O que a gente pode fazer é prorrogar o quadro, então a gente vai levar 5 meses para se encontrar na próxima agora. São esse mês mais os 4 meses que... Não, fazemos em junho do primeiro quadrimestre, então, para o acordo. Mas maio... Mas é vindo agora? É um mês a mais aí, de análise. Para sentir essa mudança. Pode ser. E até porque só vai ser feita a apresentação financeira contábil hoje, né? Sim. A parte, vamos dizer, da atividade fim, da gestão propriamente dita, essa não foi pensada. A gente tentou mais assim, essa parte de falar de gestão, de números no geral, a gente está falando um pouco aqui durante a conversa mesmo, né? A gente apresentou já alguns cenários do que está acontecendo, né? Na verdade, isso foi suscitado e não ter que esperar o ano inteiro para esperar o ano inteiro, você lembra disso? Então, essa apresentação é bem assim mesmo, só para não ter sobressaltos lá no final. Mas isso lá no final... Então, se prevê ser de 3 em 3 meses, fazer essa apresentação,
E também era sucinta também, não é um fechamento de... Não se compara ao que aconteceu no anual, né? Eu não vejo problema de ser o quadrimestre. E também não vejo problema de ser trimestral também. Mas só que o reflexo, tá? O reflexo das cotas que está se dando justificativa agora, aqui e acolá, após se fosse um trimestre, já teria mais. Então nós vamos nos reunir lá em outubro. Primeira semana de outubro. E depois é o fechamento do ano, que não precisa fazer como não precisaria fazer também o quarto trimestre. Outubro já está ordinário. É ordinário previsto. Pode fazer uma. Pode encerrar e depois até em função desses assuntos que estão quentes, né, de forte interesse da UDESC, eu acho que o Conselho poderia também, porque o que a UDESC não pode ficar é passiva, aguardando o que vai acontecer com ela. Mas no momento não tem muito a... Não, mas eu digo contar com o governo do Estado, no sentido que o governo banque uma proposta, assuma, tem uma diferença. Isso é uma boa oportunidade de verificar parâmetros da gestão para propor soluções e verificar problemas. Sim. Dentro da análise contábil. O reitor só conseguiu uma reunião em 5 meses, é isso? Sim. Isso foi uma audiência. Uma caixa. Uma reunião. Encaixe. Mas ele conseguiu encaixar. Não foi reitor. Não conseguiu nada ainda. Exato. O reitor não conseguiu ainda. O governo está blindado. Tá complicado. Sim, e o secretário da Educação como é que está nesse? Eu não sei. O senhor pode falar a respeito. Não, secretário não. Teve sobre o secretário da Educação. Não, eu quero saber Eu estou com ele lá todo dia. das tratativas dele com o seu governador, porque ele pode levar o reitor, né, a tiracola, né? Essa aproximação, esse casamento. O professor Natalino ele é bem aberto a esse Pois é. tipo de situação. O reitor já esteve lá conversando com o secretário da Educação, já, em uma ou duas ocasiões já esse ano. Né? E assim, até onde eu sei, a disponibilidade dele para fazer essa ponte é total. Essa é a questão de uma aproximação do reitor com o secretário de Educação. Se houver necessidade de levar essa demanda, eu posso levar essa demanda para lá. Agenda-se essa reunião entre os dois para que o secretário de Educação faça essa aproximação. O contato com o governo do Estado, ele está realmente, não é questão de ele estar blindado ou não, mas é que ele está com várias demandas de reunião e às vezes tem demorado para atender todos os que ele tem para atender. Essa é a informação que chega lá para a gente. Mas eu não vejo problema nenhum em o secretário fazer essa ponte. Então. Eu acho que se o Conselho fizer uma solicitação, eu encaminho isso lá para o secretário, lá para a assessoria dele, eles fazem essa primeira reunião, pode ser tanto lá na secretaria como aqui mesmo, essa aproximação, e aí leva essas demandas lá para o governador, via secretaria, não tem problema nenhum. Talvez até como sugestão, sendo possível, demorando para eles terem o retorno do governador, quem sabe convidar o secretário de Educação a participar de uma reunião do próprio Conselho Curador. Eu acho que uma visão da secretaria para... Se você pegar o histórico dos números, se entender o que são as coisas, como é que se investe, o que tem, os serviços que a UDESC faz. Podemos fazer lá então. Poderíamos fazer lá. E o secretário aceitar o convite. Faça aí o convite, né? Eu acredito que possa ser aí via e-mail mesmo, né? Uma CI igual essa da convocação que foi feita. Se quiserem me encaminhar, eu despacho isso lá internamente. Alguns atalhos lá para não ficar ali na fila toda. Pode encaminhar a solicitação e aí eu faço. Se quiserem fazer a reunião lá, ou se quiserem fazer uma reunião lá na secretaria. Ficaremos bem felizes. Eu acho que até é importante se fazer na secretaria não se mostrar só o semestre, né? Eu acho que tem que fazer um corte um pouco maior para se entender a realidade, né? O ano anterior, inclusive. Se entender o que... Não só mostrar números frios, como se diz,
Mas o que foi feito. Eu acho que eu acho muito rico. Acho que esse conselho pudesse encaminhar isso ao secretário seria muito legal. Por favor, podem preparar um pedido, né? Já coloquem na pauta o que vai ser tratado. Ele é muito criterioso o seguinte, onde qualquer pedido de audiência para ele precisa ter uma pauta definida e um tempo bem definido. Isso. Se tu faz uma pauta para 1 hora, ele vai disponibilizar 1 hora. E ele é rigoroso no início e rigoroso no término. Até o tempo ele já começa a acordar. Isso aí eu vou ter que deixar com os técnicos para poder dimensionar. Dimensiona o tempo, coloca na pauta o que vai ser apresentado, o que vai ser discutido. Ele tem me questionado muito a respeito também dos recursos do NEDU, que são repassados aí via secretaria para o DESC. Que eu estou dentro da gerência que cuida desses recursos agora das bolsas universitárias, e o artigo 170 e 171, que tem uma parte que é... A nossa para investimento do interior, quer dizer. Isso, investimento do interior. Ele tem me questionado a respeito disso, eu também não consegui a fuga ainda desse aí, né? Mas se tu também já tiver algo disso daí para mostrar, ele também já vai ficar bem satisfeito. Até na verdade a gente pode, até para ajudar, a gente pode mandar essa sugestão de pauta. Se a secretaria tem algumas dúvidas mais específicas, vocês podem também mandar, que a gente monta também para tirar as dúvidas que se tiver. Porque assim, tem uma infinidade de informação, né? A gente pode vir aqui e falar várias coisas diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais da UDESC agora, porque eu assumi a gerência de ensino superior. E nós estamos lá com demandas de cursos de especialização, pós-graduação, que, como já foi dito aqui, não tem por que buscar isso de particulares ou federais se nós temos uma estadual, né? Então, é essa ponte no futuro aí, quem vai fazer também sou eu. Que bom. Né? Porque Fico muito feliz. E saber com quem falar. Acho que até por isso me colocaram, eu não entendia muito o que eu estava fazendo aqui na reunião do Conselho Curador, mas acho que agora já estou entendendo, tá? Porque essa parte toda a gestão desses fundos da educação superior ficaram lá na gerência que eu assumi agora, e nós precisamos dar um encaminhamento e serenidade para isso, porque tem recurso, nós precisamos capacitar, precisamos lançar curso de especialização, e mesmo restos a pagar aí do ano passado, que conseguimos disponibilizar também, e até agora eu não consegui fazer a ponte com ninguém para colocar esse recurso na rua. E o secretário de saída é da área, né? Sim. Veio lá de IEL. Veio do IEL, e ele está... Tanto é que já levamos os recursos, e não, é aqui que vai ser feito o investimento, nós vamos tratar assim dessa forma, e aí a gente precisa começar a tratar para lançar já no segundo semestre, pelo menos, alguns cursos de especialização. Tem os recursos lá. Bem objetivos. Bem objetivos. Aproveitar aqui então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue marcar até dia 11 de junho, porque a gente não fecha o semestre, porque senão fica muito longo o semestre. Vamos fechar o quadrimestre, fechando o quadrimestre, preparamos o material para apresentar logo em seguida. Ou seja, daqui para frente até dia 11 de junho a gente fecha com a agenda do reitor, no retorno dele, e com a agenda do secretário. Vocês têm muita experiência aí com o governo, como é que as coisas... Então, outubro já está vindo um tem mais o que fazer ainda, a gente já está ali no estruturado. Quanto menos se percebe, vamos retomar então a... O quadrimestre daí. Não, e a gente vai puxar um pouquinho mais de coisa anterior aí. Isso. Depois a gente conversa. Mas também tem que dimensionar. Dimensionar o time. Eu não sei se é 1 hora que ele vai disponibilizar, se é meia hora. Tem que ver qual é a agenda dele. Faz uma conversa preliminar com ele em função do sentimento. Sim. Marca uma hora, eu acho que é. Prepara o pedido de audiência. Vamos solicitar 1 hora. Vamos solicitar 1 hora. E acho que 1 hora dá pra gente... 1 hora, 1h30. Uma visão que eu tenho assim, gente. Acho que para um secretário de educação, pra gente mostrar, é mais rico tu mostrar um ano inteiro e pincelar o que está executando esse ano, do que na apresentação tu focar no quadrimestre, porque ele é muito fora de todo o contexto da universidade. Então eu daria mais foco no histórico do ano fechado e pegaria... O quadrimestre anterior. Isso, mas tem que pincelar mais aqui. Sim. Porque aqui a informação, a gente que já está iniciado, já tem que às vezes explicar várias vezes do contexto do ano, né? Então acho que fica mais rico. O Matheus foi feliz nessa colocação, porque vê o seguinte, até para conhecimento dele, o que efetivamente é o décimo? Eu tenho certeza que ele não tem essa noção ampla, abrangente,
Então eu vou deixar a critério de vocês isso, porque na verdade você tem que preparar para a gente vender o peixe. Sim, é isso que eu penso. Como vocês vão vender, eu deixo com vocês. Como nós já temos as informações dos números, para nós não vai acrescentar quase nada, mas sim ao secretário as informações que a gente tem que sensibilizá-lo. O reitor também. Obrigado. Concordo. Sim, com certeza. Sim, A diretora Isabela, que eu acho que ela também é da casa, né? Daqui dessa casa mesmo, aqui de Zaga, inclusive. Acho que ela também seria interessante convidá-la também. Com certeza. Porque ela é uma defensora. Mas ela é a diretora da educação. A Isabela. Lá na educação? Isso. Hoje ela está ocupando o cargo de diretora de gestão da rede. Então o convite tem que ser do secretário, né? Convida do secretário e. Eu marco o meio de campo. E pede a presença da professora Isabela. Você pode fazer esse meio de campo, né? Para nós. Encaminha a solicitação, que aí eu já levo lá no gabinete, a gente já conversa, aciona os diretores lá que forem necessários. Tá bom, vamos lá então. Não, mas é isso então. É isso. Na verdade está encerrado. Eu comento novamente que no endereço eletrônico nós temos a página. Estão disponíveis as informações, né? Algumas coisas a mais sempre a gente traz aqui que às vezes lá não está, mas os números oficiais estão lá. E nos colocamos à disposição. Eu só solicitaria, quando estiver pronto esse quadrimestre, mandar para a gente por e-mail. Com certeza. Uma noção, né? Uma ideia do que vai ser apresentado lá. Ok. Com certeza. Eu havia solicitado. Bom, então a parte de contábil está ok? Ok. De vocês? Eu havia solicitado ao controle interno que pudesse fazer uma apresentação dos trabalhos de planejamento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para me retirar, porque a gente está em fechamento contábil hoje ainda. Já para o quarto trimestre. Já para o quarto trimestre. Vai lá fechar o quadrimestre. Só uma correção, Jana. É o Desk Números. Esse é o comprometimento do Desk com a folha de pagamento, nosso limite de 75%. Tá, então, até em razão da questão que o Matheus bem colocou antes, daquele retroativo, né? Nós, em algum momento, tínhamos extrapolado o limite. E agora a gente já está em 72%, 72% alguma coisa. 73,21 aqui. 73,21. Só tu ver aqui, ó, tá vendo que no fevereiro ele dá um pico pra cá, e aí ele vem, ó, e aí quando ele cai esse fevereiro aqui desse ano, olha como ele cai. É porque é a média dos últimos 12 meses. Porque sempre vai transportando de 12 em 12, né? Veio, está impactando até agora. Mas, interessante esse mapa. Está disponível, está atualizando. Ficou bem legal, né? E a transparência mesmo. Né? Aquela preocupação que houve, ela é... Isso. No final de ano a gente estava lá em cima, estava extrapolando, foi questionamento, e ela já ajeitou. Já voltou aqui, ó. A gente até tinha falado nisso, né? Que ia sair esse fevereiro e ia voltar aos patamares normais. Então, Marcos, por favor. Sobe ali, João. Pra videoconferência devia estar uma voz do além falando ali sem aparecer nada. Depois que eu vi que eu não estava aparecendo. Não, vai lá no... Ali a apresentação. Então, boa tarde. Eu sou o Marcos, o responsável pelo controle interno. O Murilo já havia me falado da ligar. Vocês queriam que a controle interno... O que o controle interno faz nessa universidade, né? Então, o Murilo, esse ano ele chegou lá e disse, o conselho quer que você faça uma apresentação de suas atividades lá, só para ver como funciona ali no controle interno dentro da universidade, do Estado. Então, a nossa equipe, eu como secretário, o responsável pelo controle interno, somos em 4. Cláudia Catarina, a Gleice e a Juliana, que está ali presente. Pelo nosso regimento, a Secretaria de Controle Interno é um órgão suplementar subordinado ao gabinete do reitor. Tá? Então, o que diz o nosso regimento? Quais nossas atividades ali perante o regimento? Na verdade, a princípio são só 2, né? A gente vê 2 assim, mas na verdade não é bem esses 2, né? A princípio, no regimento só aparecem esses 2. Mas elaborar e submeter previamente o reitor programação anual de auditoria. Então, todo ano a gente faz aquele plano de auditoria do controle interno, encaminha, submete ao reitor para ele analisar e aprovação. Depois da aprovação, a gente
a gente dá um encaminhamento. Só que antes dele aprovar, a nossa atividade já está se realizando. Até mesmo que assim, quando chega no final do ano, no começo do ano ali, a gente tem que fazer um relatório sobre a prestação de contas. Então, nesse tempo aí, a gente já está nas atividades, né? Não está exercendo o planejamento, mas já está nas atividades. E elaborar e submeter ao reitor os relatórios das auditorias realizadas, certificando em caso de legalidade ou irregularidade constatada e propondo medidas corretivas visando sanar as impropriedades identificadas. Então a gente submete, a gente faz as análises e submete ao reitor um relatório das análises. A gente tem alguns tipos de relatórios e depois eu vou mostrar ali. Então, nós temos um decreto, a gente segue um decreto, o decreto 1670. Mas, embora o decreto seja de 1670, de 2013, ou de 2013, o nosso regimento, que é de 2007, né? 2007 já previa lá o controle interno na universidade. Até mesmo pela necessidade que eu entrei aqui na universidade em 2015, entrei na universidade em 2005 e vim acompanhando diligências que vinham chegando de Tribunal de Contas. Então estava faltando um pouco de controle. E eu acompanhei, que eu trabalhava no planejamento, na Proplan, que o professor Arlindo, que era o pró-reitor de planejamento na época, que até mesmo é do Tribunal de Contas, já foi Tribunal de Contas da União, então ele começou a implementar o controle interno aqui na universidade. A princípio começou na Proplan, depois se desvinculou da Proplan. Então, em 2013, saiu esse decreto do governo, também jogando responsável do controle interno dos órgãos da entidade, autarca e fundacional exercerá suas atividades junto ao gabinete do reitor, que é o mesmo que fala o nosso regimento. E o responsável pelo controle interno do órgão e entidade terá subordinação administrativa e hierárquica ao titular do dirigente máximo do respectivo órgão. Então, a gente está submetido administrativamente ao reitor, mas a vinculação técnica ao órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno. O que é o órgão do Sistema Administrativo do Controle Interno? Secretaria da Fazenda. Então, a gente está vinculado tecnicamente à Secretaria da Fazenda, através desses duas diretorias, que é a Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria e a Diretoria de Contabilidade Geral. Então, eles fazem as normativas e a gente procura seguir, até mesmo um fluxo do plano, a gente procura seguir todas as orientações deles. Então, administrativamente, a gente está vinculado ao reitor, hierarquicamente, ao reitor. E, tecnicamente, à Secretaria da Fazenda. Então, mais da Fazenda. Isso, a gente segue as orientações. Pelo menos o decreto 1670 de 2013, que fala da estrutura e o responsável pelo controle interno, tem as atribuições, emitir pareceres. Algumas das atribuições, que eu resumi porque são várias lá. Então, emitir parecer sobre a regularidade dos referidos atos de admissão de pessoal, que isso a gente faz, é feito através da Gleice, que ela não está aqui, então ela, todo mês, chega uns processos do RH, quando tem admissão, contrato temporários, professores substitutos, todos os contratos chegam lá para a gente verificar a regularidade. Os processos de admissão de servidores efetivos também. Então, os processos de admissão de servidores efetivos e de professores temporários vão todos lá para a gente. Na verdade, a gente tem que fazer 100%, porque tem uma instituição normativa do Tribunal de Contas que diz que a gente tem que verificar a regularidade de 100% dos contratos e admissões. Emitir o parecer do controle interno nas prestações de contas. Esse parecer, ele está no parecer que a gente emite na prestação de contas anual do gestor, está no parecer que a gente emite na prestação de contas de recursos de adiantamento, diárias. Registrar e acompanhar e controlar os prazos de instauração de conclusão das tomadas de conta especial. Então, quando há tomada de conta especial aqui, por desvio, desfalque ou algum prejuízo ali ao erário, a gente procura acompanhar os prazos das tomadas de contas. Procurando avisar também ao reitor, como no caso teve um pagamento de uma ordem bancária que a gente foi verificar
de alguns mil aí, a gente verificou que tem um pagamento de uma multa, né, uma coisa lá de 2002, chega coisa de 2002, 99. Então a gente verificou que foi um pagamento de uma multa de 600 mil aí, Banco Central. Então a gente pegou a ordem bancária e verificou, pô, uma multa aqui não dá. Então a gente procura comunicar o reitor para montar um processo administrativo, de providência administrativa, até chegar à tomada de conta especial, 600 mil, que é 600 mil. É uma multa, né? Uma multa. Não é Mas aquelas da época é coisa de importação, uma coisa que aconteceu lá em 2002, 99. Multa mesmo, Banco Central. Né? Que aí, aí tu fica naquela coisa, né? Tu tem que pagar ela para conseguir liberar as tuas energias, para tu receber recurso. E aí depois tu tem que fazer a regressiva para tentar tirar da pessoa que deu causa. Porque senão tu vai ficar, tipo, trancado e a pessoa não vai pagar 600 mil assim, do dia para noite. Tá? Então disso, sempre tem que fazer essas... Não sei se vai chegar mais na frente. Como é que está a nossa situação hoje perante o egrégio TCE? Tem algum processo pendente? Não consegue. Não consegue. Bom. O processo não tem. Tem algumas gente está todo dia isso, mas nada em processo formalmente, né? Mas geralmente quando aparecem essas coisas, tomar de conta desses valores aí, são tudo lá de 99, bem na época que apareciam aquelas diligências ali, que o professor Aline começou a montar o controle interno, ainda eram diligências dessa época. Entendeu? Então, chegou essa multa do Banco Central, a gente montou um processo, encaminhou para o reitor tomou as providências, até chegar na tomada de conta especial. Da tomada de conta especial, quando a gente monta a tomada de conta especial, então o controle interno ele tem que acompanhar e controlar os prazos. E dependendo do valor, ele dá um parecer. Quando a gente não dá o parecer, dependendo do valor, a gente caminha para a DIAG, que é a DIAG que vai dar um parecer. E aí, do parecer da DIAG, é encaminhado para o Tribunal de Contas, para ele ter ciência, tentar recuperar o dinheiro. Então, alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre de tomar conhecimento de ausência de prestação de contas. Quando tiver alguma ausência de prestação de contas e adiantamento diárias, então a gente alerta que, na verdade, a gente não está alertando somente ao reitor agora. Como tem uns diretores gerais, a gente está alertando os diretores gerais dos centros. Né? Nós temos 12 centros de ensino. Relatório de controle interno. E o decreto estadual 401/2015, ele dispõe sobre o relatório do controle interno. Então, compete ao responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade emitir, assinar e encaminhar o relatório de controle interno. Quando saiu esse decreto aí, a DIAG ela começou a suscitar uns relatórios bimestrais, trimestrais, depois ela foi anulando isso aí, porque a gente teria que encaminhar alguns relatórios através do CIGEF. Depois passou para o SGPE, depois já teve outras alterações. Comunicar formalmente à autoridade competente as irregularidades ou ilegalidades constatadas com indicação de medidas a serem implementadas para regularização, no prazo de 30 dias. Quando a gente está analisando qualquer prestação de contas, contratação de professor colaborador, então quando a gente vê alguma inconformidade ali, a gente devolve o processo para o centro, para o RH, e dá um prazo para eles tomarem as medidas necessárias. O plano anual de atividades, que é o planejamento que a gente tem que submeter ao reitor, ou do início do ano. Então, elaborado anualmente com os assuntos e atividades a serem trabalhados no decorrer do exercício, enviado para conhecimento e análise do magnífico reitor, e para cada assunto analisado a gente faz um programa de trabalho. Vou analisar adiantamento, eu faço um programa de trabalho, então sempre vinculado. Na verdade, a gente está seguindo ali algumas orientações da DIAG, das normas de auditoria, embora no quadro da universidade não tenha auditor. E a gente está com controle interno, mas seguindo as orientações da DIAG. Então, tudo a gente segue as orientações da DIAG. Essas análises dos adiantamentos e diárias de prestação de contas são 100% ou são por amostra? Diárias são feitas por amostra, agora adiantamentos são 100%. Adiantamento porque a gente transfere o recurso para o servidor e ele tem que prestar contas. Né?
Então, alguns assuntos do nosso plano. A gestão de pessoas, como eu falei ali, dos processos de admissão. O acompanhamento dos registros de frequência dos servidores. Licitações e compras. Tem as dispensas, inexigibilidade, os contratos, as licitações. A gente começou a verificar a partir do ano passado as dispensas e inexigibilidade. Também porque a gente estava com poucos servidores ali para tratar do assunto. A gente conversou com o reitor mandou mais um servidor para a gente. Adiantamento diário nas prestações de contas, gestão patrimonial. Almoxarifado, bens móveis, despesas de custeio, água, energia, telefonia, terceirizados, são os contratos de terceirizados que trabalham na universidade. Tomada de conta especial, atualização do rol de responsáveis. A atualização do rol de responsáveis foi uma inovação agora com a gestão normativa 020 de 2015, que instituiu a prestação de contas anual ali do gestor. Então, essa atualização do rol de responsáveis, a gente bimestralmente atualiza no sistema do Tribunal de Contas os ordenadores e os responsáveis pela universidade. O que acontece? Antes, quando chegava alguma diligência, o Tribunal de Contas responsabilizava somente o reitor, que era a autoridade máxima. Mas só que eles, a partir de agora, eles estão responsabilizando também os diretores gerais, os diretores de administração, que eles estão assinando nota bancária, nota de empenho, então eles estão sendo também ordenador de despesa. Então agora, não vem só a responsabilização para o reitor, agora também vem para os diretores gerais. Monitorar os prazos de prestação anual de contas de gestão e outros assuntos de externalização, porque o reitor, a gente teve um probleminha, não é problema, ele só que ele pediu para a gente fazer um controle maior em cima de alguns convênios. E desses convênios também, os convênios da Universidade Aberta do Brasil, até mesmo para evitar certos problemas que houve lá na UFSC, no sistema da UAB. Né? Então o reitor já pediu para a gente dar uma acompanhada nesses. Então eu que estou cuidando e estou analisando esses processos da UAB. E outros assuntos por determinação tanto da DIAG ou algum apoio do Tribunal de Contas, às vezes chegando diligência, eles pedem para verificar e a gente dá uma verificada. Quais instrumentos de comunicação a gente utiliza? Tem um parecer que a gente anexa no processo ali. Depois a gente vai analisar os contratos do professor colaborador, os professores efetivos, os servidores técnicos. Então a gente é obrigado a colocar um parecer de regularidade. As prestações de conta de adiantamento, a gente põe um parecer de regularidade. A comunicação interna, e-mail, geralmente a gente está se comunicando com os centros, até mesmo aqui no setor aqui com a PROAD, geralmente é com a PROAD, e a gente se comunica por e-mail, passando alguma informação ou solicitando alguma informação, orientações de notas técnicas. A gente foi emitida agora uma nota técnica de uma aquisição de um material que a princípio não poderia. Então a gente fez uma nota técnica, inclusive solicitando para que não fizesse mais esse tipo de aquisição com o convênio UAB. Quando eu comecei a anexar, quando eu comecei a analisar o UAB. E os relatório de controle interno. Então, o relatório é um documento que ele prevê as impropriedades, a gente faz as recomendações e procura acompanhar se estão sendo tomadas providências, tanto por parte da reitoria como por parte dos centros de ensino. Então, alguns relatórios aqui. Tem um RCI interno, que é o que a gente via para o gabinete. Quando a gente termina de analisar os processos de admissão, prestação de contas de adiantamento, dispensa de licitação, parte de licitação, a gente emite um relatório, vê as impropriedades encontradas e faz algumas recomendações. Ano passado a gente caminhou aqui para o reitor, mas a gente pede sempre para encaminhar, para dar conhecimento à pró-reitoria que é responsável pelo assunto. O RCI trimestral é um relatório da DIAG, que eles pedem para a gente encaminhar geralmente
Eles dão um prazo ali, trimestralmente a gente encaminha um relatório, que é um formulário no Google ali, que eles fizeram um formulário, e então trimestralmente a gente encaminha um relatório resumido ali das atividades do trimestre. E o RCI anual, que é o que a gente faz sobre a gente emite sobre a prestação de contas anual de gestão, que é encaminhado para o Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro. Então, a gente faz esse RCI anual sobre os relatórios de gestão feitos pela Proplan, sobre o... Só participação. Os demonstrativos ali, a gente não faz sobre demonstrativo, a gente apenas informa se tem um parecer contábil no nosso relatório, se tem um parecer contábil. A gente faz sobre o relatório de gestão, a gente pega algumas informações do relatório de gestão. Então, o relatório de gestão dos demonstrativos contábeis é o que a gente trabalha para fazer o nosso relatório. E algumas peças de composição que a gente procura acompanhar ali, na prestação de contas, que é o rol de responsáveis, que é feito pelo controle interno mesmo, a gente atualiza bimestralmente, a gente pega informações do gabinete, o gabinete repassa para a gente vai atualizando ali via sistema, no Tribunal de Contas. Os demonstrativos contábeis, relatório de gestão e relatórios e pareceres dos conselhos. Esses são os documentos que compõem a prestação anual de contas de gestão. Bom, se tiver alguma dúvida aí, que na verdade o Murilo pediu para só fazer um resumo das atividades do controle interno. Um resumão, né? Isso. Onde vocês atuam. Né? Isso. Mas se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Está contemplado nesse processo de auditoria do processo? Não existe uma auditoria interna aqui, né? Não, a gente faz controle interno. Controle interno. Não existe um cargo de auditor. Isso. A gente tem nesse trabalho de vocês está contemplado a visita às unidades lá no interior? A gente faz no planejamento, quando, por exemplo, a Cláudia teve agora em Laguna, teve em outro município, Ibirama, que ela fez, estava analisando o patrimônio, está analisando a água, a energia, está prevista. Dentro das análises que a gente vai fazendo ali, a gente vê a necessidade de fazer uma visita no centro, até mesmo porque agora não só o reitor pode ser responsabilizado, como os diretores gerais agora. Eu fiquei interessado, na verdade, assim, o plano de ação de vocês. O que você mostrou foi assim, nós atuamos aqui, aqui e aqui. Agora, nisso, onde é que está o plano de ação de vocês? Vocês listaram quais agências ou quais locais, como o conselheiro perguntou, onde vocês fiscalizaram tantos controles? Você tem como quantificar isso? Em números a gente não tem números. A gente faz o relatório, mas em números quantos centros a gente verificou, aí a gente não tem esse número. Mas a gente tem um relatório, Mas dá para levantar, tipo assim, quantos adiantamentos foram feitos no ano passado? Não, esses números sim. Eu digo assim, a gente não tem os números aqui. Porque quando eu fecho o relatório, eu numero pelos processos. Os processos que foram analisados. 60 processos, eles estão ali. Ele mostra no meu relatório que eu encaminho para o corretor, é informado ali a quantidade de processos. Então, são os processos que foram analisados. As impropriedades vão tudo em ordem. Os processos, valores, as impropriedades, recomendações. Então, esse relatório é o que vai para o corretor. Agora, quantidade de centros, assim não informo, mas em alguns relatórios a gente informa que tais processos a gente pegou de tais centros. Tais centros. Lembrando que a contabilidade faz isso quer dizer, registro de gestão. Né? Então, todo pagamento, né, passa ali na contabilidade, todos os que são de serviço que tem questão de imposto, a contabilidade... Não como pagar uma nota sem empenho. Isso. Tudo isso a contabilidade ela faz uma amostragem também, né? Mas na verdade todos os que são de serviços são feitos, né? E esse vê, porque a gente tem hoje 12 pessoas pagando, né? São 12 centros pagando, 13 corretoria. Então são 13 pagando e a contabilidade também faz parte desse controle, né? Aí ela indica e o controle interno vê depois, mas tem um relatório de controle de gestão também. E a posição do controle interno é toda de contadores ou contador e administrador. E assim, a PROD faz um ótimo trabalho de controle também ali, com essa conformidade que o Matheus está falando aí.
Porque todos os pagamentos ali, ele passa pela contabilidade. Então eles verificam toda a conformidade, porque tem um decreto do Estado que diz que tem que fazer a conformidade dos registros de gestão. Isso aí na verdade o Estado copiou uma coisa que o Federal já faz, entendeu? Então, faz a conformidade do registro de gestão, então verifica se o empenho foi realizado, se houve pré-empenho para realização de despesas, certificação de despesa, se está antecipado ou depois das atividades. Então, tudo isso aí, todo esse processo é feito pela conformidade de gestão. Todas as ordens bancárias, vai avaliando, tem um checklist, vai avaliando as ordens bancárias. Aí há uma comunicação da contabilidade e o controle interno. Quando eles estão com dificuldade de resolver o problema, eles encaminham para a gente procura informar os centros para eles tentarem resolver. Até eu informo que a responsabilidade não vai ser só da reitoria, a responsabilidade vai ser da direção geral. Então a direção geral vai ter que resolver o problema, porque quando vai uma restrição, ele colocou em restrição, tem que ser tirada aquela restrição, a restrição não se gera. Só vai tirar, a contabilidade só tira após resolver a restrição. Se não resolveu, vai ficar em restrição e vai para relatório da prestação de contas. Na verdade, essa responsabilidade ela não termina só no reitor e no seu diretor, não, né? Não. Porque se tiver uma entrega... Não, aí vem aquele processo. Vai retroagir lá na pessoa que deu causa. Isso. Aí, assim, ó, a responsabilidade, a princípio, do Tribunal de Contas é ali, mas só que dentro é montado um processo para verificar. E aí o custo é maior do que o cara lá no final vai ter que pagar. Eu só pedi o ordenador primário da despesa, é isso? O ordenador primário da despesa. Na tua apresentação, tu comentou de algumas atribuições e a atribuição de apresentar ao reitor tanto a programação para o próximo ano, né? É o plano. Quanto o relatório final. Esses dois documentos, tanto no final do ano passado quanto do planejamento para esse ano, tu tens eles disponíveis? Tem, e eles agora com esse projeto do governo sem papel aí, governo sem papel, eles estão tudo agora em digital. Digital. No SGPE. Passar pra gente quais são os processos? Tá, o plano já é o 2904, se quiser dar uma olhada lá. Esse ano? Esse ano. No Aí SGPE. você está no nosso site? No SGPE. Que agora, na verdade, a gente está tentando fazer tudo digital. Então, a gente faz um relatório. Novos tempos. Só esse mês estava levantando em maio, em abril na reitoria, comparado ao ano passado, deu 36 mil folhas de andamentos. Só na reitoria. 36 mil folhas? Sim. Que não estão em conta da impressão. Divide por 500? É o valor que se paga da impressão. É porque, na verdade... Não, peguei só... A gente já começou em março a controlar e quando está controlando em abril. Só em abril, se eu comparar, a gente viu 36 mil folhas só aqui na reitoria. 2907 de 2019, esse é o plano. 2904. Não dobra. Isso é a programação para esse ano. 72 mil reis. 72 reis. Eu tenho que descobrir que tem uns centros que gastaram mais que o ano passado. Já vou pegar no pé deles. Descobri isso na sexta-feira. Vamos ver quem foi. Mas é que tem centro ainda que não está... Não, todo mundo já em abril tem todo mundo tem entrado. Em março eu perdoei, abril não. Eu já vou pegar no pé. Mas é muito, assim, é bastante papel. Márcio, obrigado então pela atenção. Acho que se tiver mais algum questionamento, eu volto a conversar contigo. Sempre que a formação, além de ser economista, também sou auditor interno. Fui lá da Celesc e no Conselho de Administração a gente sempre apresentava alguns relatórios para o Conselho. Eu volto a conversar contigo. Sempre que precisar, a gente vai estar à disposição. A gente está naquele posto do Banco que era o posto do Banco do Brasil, ali, lá dos caixas eletrônicos, só que a porta agora é como se fosse aquele negócio lá. Em direção à contabilidade e ao financeiro. A entrada ali é por legal, mas a gente está sempre à disposição. A gente volta a conversar então. Vamos lá. Não sei se mais algum conselheiro tem alguma... Para mim está tudo ok. Informação. Então tá, só lembrando então, só temos uma reunião então, dependendo da agenda do reitor e do secretário, e aí voltamos para a nossa trimestral então, certo? Mantemos a trimestral, essa é a dimensão só para poder atender o... Esse pedido para audiência lá na Secretaria de Educação vai sair do Conselho do Corredor, vai sair da Secretaria de Educação.
Só vai sair depois que houver uma data. Uma seleção das agendas. Da agenda para, digamos, formalizar o. Eu compreendi, continuamos com as reuniões Trimestrais. Só vamos fazer uma excepcional que vai ser com o secretário para que a gente possa sensibilizá-lo. Eu vou dar mais foco semana anterior para dar uma. O pessoal entendeu que seria melhor a gente ir até lá. Agora. As dificuldades que poderia estar passando. A única coisa que eu preciso realmente para levar isso para o secretário é já a pauta definida. Sim. Sem pauta, não tem nem Eu gostaria que sentasse com os técnicos exatamente. Uma pauta para essa apresentação. O que vai ser tratado lá? Assim, agora, a gente se propõe até lá, mas se ele entender que ele pode vir aqui, sendo ele uma, duas pessoas, e aqui não envolve 10, 12, a gente gostaria até que ele pudesse até conhecer aqui o espaço. Mas se não, se ele disser, não, mas a agenda dele é complicada, porque é meio deslocamento, mais isso, mais aquilo, a gente entende que a gente vai até ele. Eu acho que vai ser mais fácil. Pois é, nós vimos até lá por causa da agenda dele. Dependendo do horário, assim, se a gente conseguir marcar logo no início da tarde, como foi agora, é mais tranquilo. 2 horas, né? Já sai do almoço, já. Ele já está no caminho para ir para o governador, já está sendo Secretaria de Educação. Tem chegado. final do dia também, que ele mora aqui pertinho? Tem chegado lá na secretaria às 8 horas da manhã, normalmente. O caminho ele conhece bem também, né? Que ele estava aqui na Fiesc. Na Fiesc, É encerrado então, mas só certos detalhes que vai se falar aqui. Como mas o que eu estou dizendo, a coisa da cidade de trabalhar para acabar com Ela está hoje ela vai revirando. te invento muito. Olha, eu teria. Foi mal, assim, Foi igual aí. Vou te dar.